Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, escola que acelera a sua visão e as suas competências de negócio para você que é liderança de RH, principalmente. Então, tem vários conteúdos aqui nesse canal que você pode maratonar, caso você ainda não tenha maratonado. Também estou no Instagram, no LinkedIn, como jessicamartins.rh. Você pode acompanhar diversos conteúdos sobre RH, sobre negócio e outras pautas também para você aprender um pouquinho mais do universo corporativo. Hoje a gente vai falar sobre RH estratégico. Gente, RH estratégico é só para a gente conseguir entender qual que é a essência do nosso conteúdo, mas a gente sabe que esse tema está muito batido e a gente vai trazer uma perspectiva completamente diferente acerca desse assunto. Aqui a ideia não é falar necessariamente como você, como RH, vai introduzir negócios dentro da sua estratégia de pessoas, mas pelo contrário, é para você sentar numa cadeira de business e entender como ele funciona. Então, assim, eu imagino que o seu negócio tem diversas peculiaridades, né? Tem as questões relacionadas a cliente, modelo de negócio, demanda de liderança, a cabeça de quem senta na cadeira de CEO. A gente vai entender algumas coisas aqui com o nosso convidado, que é o David Ledson, hoje representando Garantia BR. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Se apresenta pra gente. Obrigado Jéssica. É sempre um prazer poder estar com você, trocar sobre negócios, sobre pessoas, sobre estratégia. E é sempre uma troca muito genuína, mútua. E a gente de muitos anos, né? Constrói, aprende, e tem muitos anos, né? Quando eu tava vindo pra cá, no carro, dirigindo, eu pensei, cara, já tem uns 10 anos que eu conheço a Jéssica. Deve ter desde a época de Simpla, né? Isso, 2015, 2016. Por aí. E que a gente já fala sobre estratégia, a gente já fala sobre pessoas, sobre negócio. Ou seja, a gente trabalhava nisso quando era tudo mato alto. Literalmente. Mas deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou David Ledson. Eu gosto de dividir a minha história em dois grandes marcos. Eu trabalhei na economia real, eu fui executivo na Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG. Fiquei 5 anos na Fundep, trabalhei com projetos FINEP, FAPEMIG, cuidei de people lá. Depois eu fui para a ADP, que é uma multinacional de folha de pagamento, atua em mais de 50 países no mundo. Isso numa carreira como analista, coordenador, gerente. Uma carreira tradicional. Carreira tradicional que a gente tá acostumado. Que a gente começa, né? As pessoas olham, imaginam você na sua foto e esquecem do filme. Ou seja, tem uma história dessa construção. Na nossa época, a carreira funcionava assim, né? Hoje em dia, era muito linear, de analista júnior, a pessoa já quer pular para CEO, né? Estagiária, a pessoa já te pergunta em quanto tempo que eu preciso fazer, né? Me ajuda a construir meu PDI para CEO. Ou seja, e aí depois eu fui para Votorantim, fui gerente geral do Sesc de Minas. Em 2014 para 2015, eu migrei completamente para essa nova economia que a gente chama, empresas do digital, e eu pude ajudar várias startups que estavam começando, desde Max Milias, Rock Content, Simpla, a própria Hotmart, diversas empresas que tinham esses RHs e a gente acabava trocando muito. Como eu tinha esse background prévio de gestão, de estratégia de negócio, eu pude ajudar. Nesse período eu fui convidado pela Simpla a ser sócio. A Simpla tinha pouco mais de 20 pessoas e eu saí de lá 5 anos depois com mais de 500 pessoas como sócio, 2 M&As, captação, virei sócio do iFood, da Movile, fui para outros países e aí começou... Quem comprou? A Movile foi quem comprou a Simpla, depois a Simpla se tornou parte do iFood, né? Entendi. Que é um negócio hoje do grupo como um todo. Entendi. E aí nessa jornada, nessa construção, muito aprendizado nesse mundo de tecnologia, em 2021, 2022, eu fui responsável, junto com os fundadores da Solids ali, da captação da maior HR Tech ali. Fizemos o processo, saí, fundei a Garantia BR, junto com 2 sócios. Fui ser mentor no G4, fui ser mentor no Investidores VC, também sou sócio lá. E fui ser conselheiro, advisor de diversas empresas que a gente vai conversar um pouquinho. Desde laticínio, como a Mutumilk, com a Minimal Club de camisa básica. Quem quiser cupom de desconto, me puxa no Instagram. Diversas empresas, por exemplo, Hidratei. As mulheres conhecem muito, né? De shampoo, creme. E ver essa empresa saindo de fundação de 4 anos para ser uma das maiores empresas do segmento enquanto
também conselheiro ali. Alavancado por TikTok, né? Com certeza. Por várias estratégias de crescimento e distribuição, e a gente vai falar sobre isso aqui. Legal. Não só a perspectiva de um canal específico, mas de diversas estratégias de distribuição, aonde esses canais potencializam o crescimento. Legal. Que é um pouco do que a gente vem falando da necessidade das pessoas que atuam com RH. Às vezes a gente olha, e começando o nosso tema, a gente olha para as pessoas, abre uma vaga para alguém que vai cuidar dos influencers, né? E não necessariamente alguém que vai cuidar de influencer A, B ou C. Qual a estratégia por trás? Qual o objetivo? Qual a missão? Qual o propósito? Como se alavanca com o negócio, né? Como Exato. a pessoa vai ajudar esse negócio a crescer. Não é trabalhar só o descritivo da vaga, é entender a razão por trás eu estou contratando essa pessoa e o impacto que isso vai gerar no negócio. E que o líder às vezes não sabe também, né? É uma provocação que a liderança precisa fazer, que o RH precisa fazer para a liderança. Exatamente. Isso é pouco falado ainda. Então, resumindo um pouquinho aí da minha experiência, a gente tem muito tema, e aí, né, hoje também dedico bastante tempo na educação, estando no G4 e no Investidores, onde eu falo para centenas e milhares de empresários ali, de todos os tamanhos, estágios de maturidades, necessidades ali, e esse é um pouco do nosso papo hoje. Muito bem. E o que é a Garantia BR? Conta pra gente. Legal demais. A Garantia BR é uma plataforma com IA que a gente ajuda a desburocratizar o Brasil. A gente conecta todos os órgãos públicos, cartorários, jurídicos, tudo que você precisa de documentação a uma plataforma e entrega a solução para os grandes bancos, financeiras, empresas do agro, empresas jurídicas de contabilidade. então. B2B, Entendi. Principalmente Enterprise. Entendi. Então, simplificando, todo mundo aqui já teve alguma dificuldade ou desafio com cartório, correto? A experiência foi horrível. E não é diferente para as grandes corporações. Eles demoram... mais problema, né? Mais trabalho. É muito mais exponencial o problema. Então, um banco, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Itaú, que é nosso cliente. Ele demorava 15, 20 dias para ele receber uma documentação de um registro de imóvel, para ele liberar um financiamento para a Jéssica. Hoje a gente entrega isso em 15 minutos, 3 minutos. Então, eu tirei um prazo que era de 15, 20 dias, que atrasava o seu financiamento para minutos. E às vezes até para segundos, por exemplo, em São Paulo a gente entrega. Então a gente trouxe mais eficiência, a gente trouxe mais agilidade, mais segurança e potencializou o empréstimo ou a geração de benefício ali para os usuários finais. O usuário ele nem percebe que ele foi beneficiado, mas parte desse benefício é a Garantia BR que providencia ali. Como vocês fazem isso? Se no meu entendimento, nem a nossa pauta aqui, mas eu queria entender o modelo de negócio, mas ou até a tecnologia. Se na minha cabeça o problema é as pessoas do cartório. Então, como é que isso se transforma, assim, no final das contas? De 2021 para cá, 22, começaram a digitalizar muitos desses cartórios. Então, grande parte daquilo que era completamente manual precisou ser digitalizado. E tem uma normativa que exige desses cartórios que todos estejam praticamente digitalizados até uma determinada data. A partir desse custo de oportunidade, aí fica para você, RH, entender o que é custo de oportunidade. Já ajuda a gente a entender qual que é o conceito. O custo de oportunidade essa dor era muito latente, gigante, todo mundo sabia, todo mundo é incomodado com isso. E a gente viu nisso uma oportunidade. E essa oportunidade a gente criou um produto, uma proposta de valor que resolvesse esse problema chamado Eficiência Brasil, Custo Brasil. E a gente criou um produto e levamos esse produto para o Itaú e para os nossos clientes. Hoje nós temos o Bradesco, Banese, Banco Paine, Azuc Leilões, tudo são clientes hoje da Garantia BR. E aí a gente tem diversos outros produtos, originação de crédito, a gente agiliza o processo de abertura de conta PJ, a gente tem todo o processo de due diligence. Então, hoje os bancos, para identificar uma necessidade de um processo, eles têm que juntar vários documentos. Hoje a gente entrega isso com análise IA, tudo detalhado para os bancos. Então, esse é o que a gente oferece. A gente tem avaliação de bens. Todo o processo de venda ou compra de um imóvel, quando você comprou seu apartamento, você teve que fazer uma avaliação desse apartamento. E não só apartamento, carro também imóveis em geral, e a gente faz isso totalmente digital. Então, tem tudo isso nesse
nessa jornada que a garantia oferece para os clientes. Legal. Dentro dessa linha de negócio, eu queria trazer um ponto. Grande parte das startups, elas nascem desse custo de oportunidade, né? Parte desse lugar onde a gente tem um problema, as pessoas ainda não resolveram, tem essa demanda, então nasce um produto e nasce todo um processo, a empresa começa a nascer e ela vai crescendo, ela vai escalando e etc. Hoje, as soluções, elas nascem muito rapidamente, né? O quanto que a gente, como RH, precisa ajudar essas empresas que estão nessa fase a crescer com sustentabilidade, porque rapidamente pode vir uma outra empresa e fazer algo parecido e matar a sua inovação, ou empresas grandes com dinheiro podem vir e trazer um produto dentro do guarda-chuva dela e matar você que é pequenininho. Então, como que a gente cresce com sustentabilidade, até a própria cabeça do founder, para fazer esse negócio realmente ser perene e pegar outros produtos e outras oportunidades? Fui confusa? Deu para entender? Não, deu para entender. E eu vou trazer alguns conceitos para quem que é de RH, para quem não é de negócio, entenda um pouquinho, porque a gente erra muito nisso. E aonde que a gente erra? Não é só identificar uma dor, um problema. As pessoas precisam estar dispostas a pagar pela resolução dessa dor e desse problema. Uhum. Tem diversas dores que são gigantes e você vai falar, nossa, mas eu vou resolver um problema de logística. Tá, mas quem está disposto a pagar por isso? Quando a gente identifica isso, o exemplo da garantia é isso. Ou seja, existe uma dor da ineficiência cartorária. Existia uma dor do tempo de liberação de crédito para as pessoas. Só que as pessoas os bancos estavam dispostos a pagar por alguém que reduzisse esse prazo? Se o banco entendesse que reduzir esse prazo geraria mais retorno financeiro para ele, ele paga. O que o banco entendeu? Eu consigo emprestar, em ordem de grandeza, 1 bilhão por mês. Se eu reduzir o prazo e aumentar a eficiência, eu consigo emprestar 5 bi. Eu gero mais um movimento na economia, gerando mais retorno para o banco, mais dinheiro emprestado, mais retorno eu tenho e mais eficiente eu me torno. Ou seja, a garantia se paga dentro do processo operacional do banco. Então, o primeiro ponto é esse: qual o tamanho da dor e se as pessoas estão dispostas a pagar por isso. E só depois eu vou focar numa solução, que a gente chama de proposta de valor. Tem muita gente que erra começando pela solução. E aí você cria um app fantástico, um sistema fantástico, um produto, um serviço fantástico, mas ninguém está disposto a pagar por isso. E isso acontece também dentro das empresas. Você vê um monte de gente abrindo caixinha de sugestão e o pessoal, vamos criar um sistema, vamos criar um produto, vamos criar uma ferramenta, vamos criar uma solução nova, mas quem está disposto a pagar por isso? Então, comece primeiro fazendo um diagnóstico. Faz sentido? Isso vai resolver que dor? As pessoas estão dispostas a pagar por essa dor que a gente vai resolver e depois eu começo a construir a solução. E tem método para construir solução. Hoje você tem um Canva. É um quadrante ali que você tem 9 bullets que você vai preencher. Todo mundo joga aí no Google, quem tiver dúvida, no ChatGPT, um Canva. O que é esse Canva? E você vai começar por onde? Pela dor. Quem que é o seu cliente? Quem vai pagar? Depois, pela proposta de valor. Depois, parceiros, formas de monetização. Você vai... suporte, atendimento, infraestrutura. Você vai começar a preencher. Quando você preencher tudo, você vai perceber, identificar se aquilo que você tem de interesse de construir para de pé ou não. Precisa parar de pé. Porque senão você arruma uma distração para a sua vida achando que você está empreendendo. E o que mais tem é um monte de startupeiros, né? Construindo coisas que ninguém vai pagar. Né? Eu tenho uma startup, tem 2 anos. Você tem quantos clientes? Nenhum. Você resolve o problema de quem? Ele não sabe responder. Exato. Qual a proposta de valor? Ele não consegue responder. Ele está no flow, no movimento, mas ele ainda não é um empresário, um empreendedor, ele ainda não tem um negócio. E sabe onde eu quero chegar exatamente, David? Assim, eu gostaria muito que você, como RH, conseguisse fazer
uma avaliação, olhasse para o produto, para o modelo de negócio da empresa onde você está e enxergasse sustentabilidade nesse produto ou nesse serviço, nessa entrega final. Então, será que eu tenho, por exemplo, hoje diversas mentoradas são lideranças de RH de empresas, de startups, que estão crescendo, mas que às vezes eu vejo a fragilidade do produto, que podem estar crescendo agora, mas podem não ser sustentáveis ao longo dos próximos anos, né? Que pode cair a qualquer momento, né? Porque é um negócio muito de momento, né? Então, será que a gente, como RH, está conseguindo olhar para esse negócio, para a solução que a empresa oferece, para o produto que está sendo vendido e enxergar que realmente ele resolve uma dor que é perene, uma dor que é sustentável, ou é uma coisa de momento, né? Então, por que às vezes eu vejo startup recebendo investimento, coloca dentro da empresa, coloca aquele tanto de gente na empresa para poder desenvolver soluções, de repente dali 2, 3, 4 meses percebe que aquilo ali não era exatamente o que precisava ser desenvolvido, manda todo mundo embora, layoff, etc. Então, será que eu como RH consigo ajudar essa empresa e esse fundador, essa fundadora a entender o quanto o nosso produto realmente é sustentável? E isso é uma reflexão fantástica. Quer mais café? Não. Não? Depois Tá. O café, assim, é quase que um combustível. Você deixava indo, né? Você vai tomando aqui. Mas dentro dessa perspectiva, Jéssica, e aí fica a dica para todo mundo aqui que quer entender mais de negócio, primeira premissa é: o que trouxe o seu negócio até aqui não vai te levar para o próximo nível. Perfeito. E tem método para isso, tá, David? Entendi. Se o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar, e eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de estratégia, de processo, de produto, de tecnologia, de gestão. Então, precisa organizar isso. Como que eu organizo isso? Primeira reflexão em 3 perspectivas. Como fizemos, onde estamos e para onde vamos. Faça essa anotação aí em casa. Olhe para o seu negócio, na cadeira que você ocupa hoje, e tente responder a essas perguntas. Como fizemos para chegar até aqui? Tipo, o que fez dar certo? O que fez dar certo? Pessoas, quais foram? Mercado? E para ajudar a detalhar o como fizemos, tem uma análise chamada hits e misses, que em inglês, hits e misses em português é erros e acertos. Você vai olhar para trás e você vai listar 5 bullets dos principais erros que a empresa cometeu que poderiam ter matado o negócio. Você quer alguns exemplos aqui? Vamos fazer uma reflexão. Uma contratação de uma liderança errada no comercial, no financeiro, no próprio RH. Uma decisão de expansão errada. Não ter dado atenção para a cultura, para rituais, para gestão. Não ter olhado o caixa da empresa, eficiência operacional. Então, você vai listar qual, na sua realidade, os 5 principais erros que a sua empresa cometeu. E a empresa, tá, gente? Não é o RH, não. Esquece o RH. Pode ser que o RH seja um dos itens, né? Olha que interessante. Toda vez que eu faço esse exercício no G4, no Investidores ou em algum conselho, a gente tem sempre muitas surpresas. E não é uma leitura só sua enquanto RH. Depois que você fizer, peça para o seu CEO, a sua CEO, fazer essa mesma reflexão. Quais foram os 5 principais erros que a gente cometeu nos últimos 12 meses? Depois que você tiver esses 5 bullets, você vai listar quais foram os 5 principais acertos. Quando você olhar para os 5 principais erros e os 5 principais acertos, e os acertos também são correlacionados, pode ser uma contratação de uma pessoa-chave estratégica, pode ter sido uma criação de um novo produto, de um serviço, pode ser uma eficiência operacional, um ajuste de preço. As pessoas têm muita dificuldade de entender precificação do produto, posicionamento, branding, awareness, employer branding. Eu posso listar dezenas aqui, mas foca em 5. Depois, faça exercício com o seu CEO. Quando vocês tiverem esse diagnóstico, vocês já entenderam de onde viemos. E se a gente está indo bem ou mal. A foto do hoje, onde estamos, vai ser aquele elemento de precisamos ajustar rápido a rota. O problema não é identificar os erros, é que as pessoas têm dificuldade de mudar quando elas identificam os erros, seja pessoal ou seja dentro da organização. Mas elas repetem o erro e reclamam sobre ele diariamente. E tem uma coisa que eu sempre falo, é a justificativa que perpetua a mediocridade das empresas. É o chamado JPM. A gente se
congela em cima de uma explicação dos porquês está dando errado, mas não faz nada para mudar aquilo que não está dando certo. O que você vai, de fato, parar de fazer quando você identificar o hoje? E aí, quando falar de futuro, para onde vamos, eu gosto muito de caminhar com 2 ferramentas. A primeira, antes de você desenhar, faça uma análise SWOT. Não só do RH, gente, esquece. Olhe para o negócio. Quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as ameaças e quais são ali as oportunidades. Assim você tem os 5 principais erros, os 5 principais acertos, uma SWOT estratégica do seu negócio com clareza. E a fotografia da atualidade. Você tem uma fotografia da atualidade. E como, David, eu resolvo então o futuro? E mais uma ferramenta, utilize um BSC, um Balance Scorecard. O que é um BSC, pessoal? Aonde você vai listar, eu vou listar em 5 perspectivas. Na metodologia original do BSC são 4 perspectivas. Eu vou dar de brinde aqui para o público da Jéssica uma quinta, que é a primeira perspectiva é financeira. Quais são as perspectivas financeiras que você precisa dar atenção? Coloque indicadores, 3 indicadores. Qual é o indicador de receita? Qual é o indicador de EBITDA, né? Lucro líquido, resultado final, última linha. Não é só... Sabe aquele resultado que as pessoas falam assim, nossa, eu estou vendendo muito. Tá, mas qual a última linha? Qual o resultado do seu negócio? O custo pode estar alto, né? A precificação pode estar errada, a margem baixa. Eu posso estar crescendo absurdamente e eu estar girando dinheiro ali no final do dia, não parando nada. Eu só aumentando a minha dependência daquele vício o indicador de vaidade, que é o lucro. Cuidado com ele. O indicador real é o seu resultado líquido. Esse é o primeiro. O segundo e o terceiro, dentro da perspectiva do primeiro bloco do BSC, que é o financeiro, eu falei crescimento, resultado financeiro, falamos de EBITDA, fala sobre perspectiva de captação de recurso, seja financiamento, seja captação com fundo de investimento, com investidor anjo, com empréstimo, com alongamento de dívida, com o quê? São estratégias financeiras. Falamos do primeiro. O segundo, mercadológico. Então, entenda, você que atua com RH, que você já analisou a perspectiva financeira, agora você vai analisar a perspectiva mercadológica que vai potencializar o financeiro. Quais são? Expansão regional, internacional, construção de um time de distribuição que ganhou o nome bonitinho de growth. Ou seja, quem que trabalha com geração de demanda? No marketing, quem trabalha com vendas no comercial, quem trabalha com CS. E o CS está fazendo upsell, cross-sell. O seu comercial é field sales, inbound, outbound. Como é que estão os rituais do seu time? No marketing, como que está ali os canais? Você utiliza podcast para geração de demanda e gerar demanda para o seu time comercial e quando você vende, você tem um time que cuida? Olha todas as estratégias aqui que nós colocamos só na segunda perspectiva do BSC, que é distribuição. A terceira perspectiva, que não... delivery também, né? Naturalmente. São de distribuições, né? A gente chama... dentro do processo de distribuição, você tem várias perspectivas. As 3 macros é marketing, vendas e CS. Entendi. A marketing, tudo que tange a branding, awareness, geração de demanda, especificamente. Se vai ser por performance, vai ser orgânico, inorgânico, qualquer coisa que esteja relacionado a gerar demanda. Uhum. Podcast é geração de demanda. Uhum. O comercial, dependendo da sua estratégia, se for B2B small business, você tem uma estratégia. Se for B2B enterprise, é outra completamente diferente. Se for small business, você vai ter dezenas de reuniões semanais, check-in, check-out diário. No caso de enterprise, o seu lead time no small business, o tempo que você tem de conversão de um cliente, às vezes é de dias, é de semanas. Já enterprise, o tempo de conversão é de meses. E eu já ouvi no G4 um aluno dizendo que tem leads que demorou 4 anos para converter.
E como que isso impacta no caixa? Tem um cliente hoje, por exemplo, que para ele converter, ele demora de 2 anos e meio a 3, porque ele tem que criar um produto, tem toda uma regulamentação, até esse produto ir para a prateleira, demora muito. Então, se ele não inova hoje e não prepara o caixa dele para daqui 3, 4 anos, ele está perdendo tempo, e é o que ele está acontecendo agora. Exatamente. E aí tem uma perspectiva que vem mais um indicador, que você precisa saber, que é o LTV. Se eu não sei o lifetime value, que é o tempo que esse cliente me paga de volta, e se faz sentido ou não, você pode estar colocando muitos clientes para dentro, esse cliente está tendo um churn muito rápido, e você pagou o comissionamento, mas esse cliente nem se pagou. E você está tendo prejuízo na última linha. E você tá lá pedindo para aumentar a comissão de vendedor porque tá fora da média do mercado. Porque, não, mas ele tá batendo todas as metas, mas os clientes estão saindo num tempo curto de fechamento ali. Ou seja, tudo isso você precisa entender enquanto uma pessoa de negócio. Porque você precisa, ou o ICP tá errado, que é o tipo de cliente ideal, fazendo com que você venda rápido e esse cliente saia rápido. Agora, se você vai refinando o ICP, o cliente ideal, e você vê que o churn acaba sendo muito mais longo, você percebeu o quê? Eu estou vendendo certo para os clientes certos e eles estão permanecendo. E aí, você não falou o terceiro ainda, né? A gente vai pro terceiro, mas... Não, um cafezinho, por favor. Você quer também? Quero. Um ponto importante, assim, por que a gente está trazendo isso? Já fui pensando aqui em algumas coisas que o RH precisa perceber e entender a partir do entendimento, por exemplo, desse processo de marketing, que é receita, venda e CS. Né? Na verdade, marketing, vendas e CS, né? Que são as 3 grandes pontas ali de distribuição. Se você não entende disso e não entende qual é o modelo, né, que a sua empresa está operando e o quão maduro está, né, esse processo dentro do seu time, né, de receita, você não consegue questionar a liderança dessa área a respeito do resultado e da performance das pessoas. Eventualmente, ele está te pedindo para poder contratar pessoas porque está baixa, por exemplo, a performance de vendas, e não é sobre as pessoas, é sobre a estratégia, é sobre o modelo. Né? Eventualmente está te pedindo ali, tá questionando a performance das pessoas, mas no final das contas a forma como essa distribuição está se dando, ela não é produtiva e ela não conecta com o modelo de negócio, por exemplo. Então, se você não entende disso, você não consegue nem entender a serviço do que estão as vagas que estão sendo solicitadas ali, né? Exato, e muitas das reflexões que o RH tem, e uma delas é o porquê que eu não tenho espaço na mesa ou participo da estratégia. Se você não entendeu 50% do que eu falei até agora e eu e a Jéssica trocamos, muito está explicado do porquê você não está na mesa. Perfeito. Entende? E a gente precisa fazer essa autorreflexão, que é o que eu sei, o que eu não sei e o que eu não sei que eu não sei. O que eu sei, se é só RH, eu tenho um belo de um problema. Se o que eu não sei eu acho complexo, não tenho interesse, não quero saber sobre questão de financeira, de EBITDA, de estratégia de crescimento, de distribuição, eu tenho um belo problema. E aí você se incorre no que você não sabe que não sabe. E é aí que está a disrupção da sua vida e da sua carreira enquanto profissional de RH. Esse é o grande pulo do gato. A gente se prende muito nos nossos subprodutos, a gente se bitola naquilo e esquece que existe um mundo muito maior nesse ecossistema que eu não faço parte. E ele está ali. Ele vai continuar acontecendo, independente de você ignorá-lo ou não. E aí, voltando para o nosso conceito, a terceira perspectiva é produto. Mas antes de entrar em produto, a Jéssica fez uma provocação riquíssima que é sobre a terceira perspectiva de CS. Falamos de marketing, falamos de vendas e de CS. O CS, dentro das empresas, ele tem que ser proativo, que é o Customer Success. Ele tem que cuidar dos clientes, ele tem que observar não só as dores que o cliente tem, se ele está utilizando a sua solução na plenitude, na completude, se existe possibilidade de upsell, se existe possibilidade de cross-sell, de novos produtos, de novos serviços. E eu sempre falo isso lá no G4. Eu sempre coloco para todos os alunos. Todos vocês aqui, 200, 300 alunos, todos vocês aqui estão deixando muito dinheiro na mesa de clientes que vocês já venderam e que poderiam estar comprando muito mais coisas de vocês e não compram, porque ele nem sabe que você vende.
porque você tem um CS passivo. E isso é a realidade. Ou às vezes nem tem um CS. E às vezes nem tem um CS. É um suporte que só para resolver problemas. E a sua área de vendas está pedindo mais vendedor, mais vendedor, mais vendedor. O seu churn está aumentando, o seu cliente tem potencial de compra e você não vende. E você está recepcionando vaga de vendedor. Imagina você como RH falando para o David que é liderança da área de vendas, por exemplo. E se a gente investisse e testasse, por exemplo, um CS, ao invés de um vendedor nesse momento? Exatamente. E esse é o grande desafio, porque tendo essa visão mais sistêmica do negócio, vai alocar melhor o recurso do jeito certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Perfeito. E a gente fica só o quê? Tirando o pedido. Pedi uma vaga de vendedor, eu vou lá e tiro o pedido. Eu não questiono. Eu não entendo se aquele canal funciona ou não, se aquele perfil funciona ou não. E o maior desafio nosso não é contratar bem, é contratar certo. Não adianta eu contratar bem uma pessoa que a pessoa pediu, a área comercial pediu um novo vendedor. Você cumpriu o seu SLA de tempo, de perfil, e a pessoa entrou. Você resolve o problema da empresa? Não necessariamente. Às vezes você está só replicando um hábito daquilo que todo mundo já sabe. E o dinheiro maior da empresa está na parte de upsell e cross-sell em CS. E indo para a terceira perspectiva do BSC para você aí não perder o nosso racional. Então, a gente contou lá sobre o hits e misses, a gente falou sobre a SWOT e a gente está construindo aqui o nosso BSC passo a passo. Okay. Falamos sobre 3 indicadores na primeira perspectiva financeira, falamos sobre indicadores mercadológicos e agora a gente vai falar sobre produto e tecnologia, que é uma perspectiva que não tem no BSC, mas eu sempre coloco nos clientes que eu sou advisor. Por quê? Porque se a gente não olhar para aquilo que é nosso produto ou os nossos possíveis novos serviços, a gente ignora e a empresa passa a não dar importância para aquilo. Então, dá atenção no que está sendo produzido, o que está sendo construído. Por exemplo, aqui, reflita comigo, quais são os produtos core business do seu negócio? Você tem um produto, 2, 3, você tem um core, que o seu time comercial já vende. Mas quais são os produtos adjacentes que você poderia vender para o seu cliente? Ele já compra de um concorrente seu, de alguma forma, mas você ainda não olhou para isso. Percebe? Se você tivesse um indicador de novos produtos dentro do seu BSC, você olharia para isso. E às vezes, pessoal, faz um risco XY aí, você vai entender. Às vezes o esforço é baixo, o custo é baixo e você poderia ter implementado já e você não implementou. E a demanda está na porta, né? Quando e a demanda está gritando. O seu cliente, ele já o quer, ele já sabe, ele precisa, entende? É um pouco do movimento das HR Techs que saem comprando outras HR Techs e funcionalidade. Você vai lá dentro da RH e viu que ele tem uma demanda para além daquela de ATS. Aí o cliente já consome. Ele já consome. Alguém já paga. Logo, por que não pagar para você? Sim. Quanto dinheiro está na mesa aí que você poderia trazer um novo produto? E tem a terceira perspectiva dentro desse quadrante que você fez o gráfico, XY, o core, adjacente, e o terceiro é disruptivo. É aquilo que, mesmo estando muito distante, pode vir a matar o seu próprio negócio. Dê atenção para isso. Olha que tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Você, não é porque você está hoje alocado em um RH que você não tem que ter essa visão de negócio. O que ou quem ou que tipo de empresa poderia matar a sua empresa hoje? Vamos pensar aqui um pouquinho. A gente estava falando sobre copywriting. Tem algumas empresas, Empíricos e diversas outras empresas, tinham centenas de copywriting. Centenas. Hoje tem 1 ou 2. Por quê? Porque hoje tem tecnologia que veio e disruptou a lógica de se pensar isso. A mesma coisa, empresas que produziam conteúdo para LinkedIn, Instagram. Hoje, todo mundo tem alguma IA que produz de forma automatizada. Ou seja, qual é o produto que pode vir a matar o seu negócio? E vocês não estão observando. Ele se encontra nessa terceira perspectiva dentro dos indicadores de produto e serviço. Uhum. A quarta, não menos importante, eficiência operacional. O que é eficiência operacional? E aqui eu gosto de dar um exemplo de um cliente que eu tenho no Brás. É uma empresa que vende aviador, fecho de bolsa, fatura mais de 100 milhões ano. No Brás,
tem mais de 40 anos a empresa. Uma loja? São vários galpões, né? Vendem online, vende para o Brasil inteiro. Super tradicional, né? Por ter aberto números, não vou falar aqui o nome da empresa, mas e porque também eu vou contar um erro que essa empresa comete sobre eficiência operacional. 2 erros principais. Em uma reunião de conselho, a gente estava discutindo um aumento de uma pessoa que ganhava 6 mil reais e ela pediu para 8. Um aumento, né, que para eles imaginavam ali que era um aumento expressivo. Não quiseram dar o aumento. Essa pessoa que era responsável ali pelos clientes falou, então estou indo embora, saiu, pediu conta. Quando ela foi embora, no primeiro mês ali, 2 clientes saíram. Um pagava 18, outro pagava 25, ou seja, já perdeu. Já pagou ela, já. Aí chama o RH correndo, né? A diretoria, chama o RH correndo, contrata rápido. E o RH falou, olha, a gente não tá achando ninguém para ganhar 6, para achar 8. Contrata para ganhar 8. Acredito. E vai escutando isso, né? E aí acharam uma pessoa para ganhar 8, essa pessoa não teve aderência à cultura, ao volume de trabalho, não ficou. Turnover, 1 ano essa discussão de uma decisão simples, por não saber quem era que people, o valor, o impacto daquela pessoa, o resultado que ela gerava, não tinha um líder que acompanhava, diversos problemas que nós que somos de RH, temos esse DNA, sabemos que é um problema. Só que mais do que isso, e aqui eu estou falando da eficiência operacional, que é o nosso 4º bullet. Quando eu fui fazer uma análise simples lá, eles tinham 5 galpões, desses 5 galpões, eles só precisavam de 3. Cada galpão era mais ou menos 45 mil reais. Em ordem de grandeza, mais de 100 mil reais eles gastaram nos últimos 1 ano e meio, 1,5 milhão de reais aproximadamente, com espaço não necessário, falta de gestão e eficiência. Só que no final do dia, demorou-se tomar uma decisão de 24 mil de um aumento de uma funcionária que geraria um impacto. Percebe-se? Só que você que está aí nos ouvindo, salva as devidas proporções, você também tem esse mesmo problema aí. Seja o galpão, seja um CRM que você já contratou e não utiliza ele na magnitude. Vários clientes, eu faço uma pergunta, falo assim, olha quantas pessoas tem no seu CRM. Tem um monte de gente que está pagando usuários que já foram demitidos há meses. E vai perdendo ali R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$20.000. Essa conta no final do ano gera alguns milhões. E a gente faz conta de centavos para dar um aumento, para reconhecer uma pessoa que está entregando. Então, você que quer ser estratégico enquanto negócio, eu não estou falando de pessoas aqui, eu estou falando de negócio. Tem muita oportunidade de gestão, de eficiência, de sistema, de processo, de procedimento operacional, de procedimento gerencial, de ferramentas que existem dentro da sua empresa que há a possibilidade de gerar mais eficiência para o negócio. E acho que uma das formas de corrigir isso também, em alguma proporção, a gente está falando aqui da perspectiva da liderança de RH e como ela pode contribuir estrategicamente para isso. Mas a gente também pode ser estratégico o suficiente para trazer isso para a cultura, né? Então, porque se a gente precisa escalar esse pensamento, porque eventualmente o RH não consegue tocar de uma forma tão tangível alguma questão relacionada a um galpão excessivo. Sim. Ele pode até provocar, pode questionar, mas como que ele desenvolve as pessoas para terem esse discernimento e esse pensamento? Tem uma palavra que simplifica isso aí que você trouxe, que é austeridade. Se a gente traz o conceito de menos com mais para dentro das organizações, você provoca um líder de operação e ele vai olhar para isso e vai falar, eu consigo gerar mais eficiência no meu galpão. Eu consigo ter menos pessoas se eu investir nessa máquina, se eu estou controlando o número de usuários no sistema que eu contratei, se todos os sistemas que eu contratei estão sob minha gestão são utilizados na plenitude. Então, tudo isso é eficiência operacional, que é o nosso 4º bullet aqui do BSC. Financeiro, mercadológico, produtos e serviços e eficiência operacional. E o 5º, e não menos importante, pessoas. E quando a gente olha para esse 5º... No conceito ele não tá não, né? Você tá trazendo produto e pessoas? Não, produto é que não tá, pessoas, o BSC trata sobre desenvolvimento. Tá. Só que eu não gosto só de falar sobre desenvolvimento. Eu gosto de falar quais são, de fato, os seus principais indicadores de pessoas que você tem olhado. Então, a gente olha muito sobre a perspectiva de treinamento, desenvolvimento. É uma perspectiva, mas eu fiz a ponderação ali em eficiência sobre a menina que pediu conta de R$6.000
E quem são as key people no seu negócio? Quem são as pessoas-chave? Quem mexe o ponteiro? Quem são as pessoas que poderiam tocar iniciativas nessas 5 perspectivas? Quem são as pessoas que poderiam puxar iniciativas no financeiro, para mercado e crescimento, produtos e serviços, eficiência e em pessoas? Então, entendendo isso, você enquanto agente de transformação dentro das empresas, e isso a gente chama de RH, se você não entender que o seu papel ele transcende a sua área e entender essas 5 perspectivas, entender de negócio de forma sistêmica, assim a gente muda de patamar. Assim a gente tem uma atuação muito mais efetiva dentro das empresas. E eventualmente você está se perguntando nesse caso do aumento aí, nossa, eu passo muito por isso, mas como que eu convenço a liderança desse processo? Como é que eu faço para poder, né, argumentar? Eu acho que saber desenhar essa história com dados e fatos e conhecer do negócio é muito importante. Então, conhecer do negócio, conhecer dos números, saber fazer conta para dizer o impacto da não promoção. Será que a gente está realmente avaliando o valor do conhecimento de alguém? Será que a gente sabe o que esse talento precisa, né? Exato. Hoje a gente percebe, não só no RH, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu falo com o CFO, o CEO, diretores de operação, de produto e tecnologia, existe uma passividade em gestão na maioria dessas empresas. Então é confortável, é quentinho, é gostoso o lugar que eu estou. Então por que eu vou provocar um ambiente novo, um contexto novo, um projeto novo, uma iniciativa nova? A gente é sempre convidado a proteger ali o nosso ambiente. É muito difícil você ver pessoas que querem sair dessa zona de conforto e contribuir diretamente para o negócio. Então, essa é uma das características que eu vejo que os RHs poderiam explorar um pouco mais, sabe? Provocar um pouco mais e querer visitar esse lugar que ele é pouco visitado por pessoas que vêm de RH. Dói isso. E eu posso falar com propriedade, porque eu vim de RH. E eu mudei toda a minha história, a minha carreira, saindo dessa zona de conforto. Eu fui CHRO, cheguei na última cadeira possível de um RH. E eu era mapeado para sucessão para ser CEO, eu fui empreender. Então, quando a gente começa a entender que quanto mais dos nossos fizerem esse movimento, mais sucesso a gente vai ter e mais a gente vai ver pessoas oriundas de RH numa cadeira de CEO. Muito bem. Estamos partindo aqui para o final do nosso episódio, infelizmente. Tem tantas outras perguntas que eu queria te fazer, mas eu vou deixar para o People Summit. Inclusive, se você estiver vendo esse episódio antes do nosso evento, que acontece nos dias 30 e 31 de julho, né, que é o People Summit Leadership, o David é um dos nossos convidados, vai estar lá em uma roda conversando com a Cris Ávila, que é diretora da Mundiale, também uma empresa daqui de Belo Horizonte. A gente vai falar muito sobre isso que ele está trazendo e outras coisas também, envolvendo a perspectiva da Cris, né? Então a gente vai falar muito sobre isso lá e convido você, link tá aqui na descrição para você saber um pouco mais. Tem tanto o presencial, que talvez na altura onde você na hora que você assistir já vai ter encerrado, a gente tá apenas com 15 vagas, né, pro presencial, mas tem o online também. E se você assistiu isso depois do evento, você pode comprar o seu acesso à plataforma, que o People Summit vai ser hospedado lá dentro também. Mas pra gente encerrar, dentro dessa perspectiva do BSC de indicadores, você já falou diversos indicadores aqui pra gente. Mas se a gente tiver que olhar, pensando na perspectiva de distribuição e na perspectiva financeira, quais são os principais indicadores? Então, considerando o financeiro e considerando marketing, vendas e CS, o que a gente como RH tem que ficar de olho? Legal. Antes de trazer o que eu teria de perspectiva, você pausa o vídeo que você está assistindo agora e aí você vai listar quais são os 3 principais indicadores da empresa que eu atuo. Faça esse exercício antes de você seguir com o vídeo. E aí, se você tiver dificuldade, é mais uma reflexão do que você precisa estudar e aprofundar. Quais são os principais indicadores do seu negócio? Aonde eles estão? Como eles são medidos? Qual é a recorrência de comunicação deles? Isso é fundamental para o seu desenvolvimento. E aí, olhando para essas 2 perspectivas, seja a financeira ou a mercadológica, quais são? O cliente é o principal. Não existe a gente falar de ROI se eu não vender.
Se você não vender, número de cliente é fundamental. O segundo ali, dentro da distribuição, a gente precisa olhar muito sobre churn. A qualidade que tem sido a minha venda, a qualidade que tem sido ali o meu atendimento. Então, não adianta eu vender errado para 100 e sair 95 no primeiro mês. O seu time teve esforço, energia, tempo perdido, você perdeu dinheiro, pagou comissionamento, todo mundo trabalhando muito, transpirando muito. Altíssimo. Custo de aquisição altíssimo e no final do dia nada parou. Percebe? A torneira, ela tá até enchendo a pia, mas o buraco dessa pia tá tão grande que não para nada. Então, esse indicador é fundamental. Olha só, eu falei um indicador de geração de demanda, venda, volume, vendas e retenção, desenvolvimento, upsell, cross-sell. No financeiro, é onde o financeiro tem duas perspectivas. Primeiro, você tem que olhar o caixa diariamente. Quais são os desvios? O que tem acontecido de forma diferente ali? Se surgiu uma despesa nova ou não? Custo e despesa é igual unha. Você tem que cortar todo dia, toda semana, sempre que possível, para que você controle na ponta do lápis aquilo que pode te sangrar. Existem 3 tipos de sangramento. O corte de band-aid, você está passando, você passa a mão e beleza. O corte de veia, você tem que parar e falar, opa, peraí, tem algo sério aqui. E o corte de artéria, que é aquele corte que se você não estancar no momento exato que ele acontece, você pode quebrar. E tem um monte de empresa quebrando porque está cheio de cortes nesse nível e levando a empresa para um buraco. E o fundador, os empresários, os diretores não têm a menor ideia. Então, controle as suas despesas. Vem aqui uma reflexão. Eu vou falar uma expressão, se você não a conhece, procure. B-Plan. Qual que é o seu business plan, que é o seu realizado, o seu orçado, o seu forecast daqui para frente, o que você está planejando de pessoas, de processo, de vendas, de time, de custo. Se vocês não conhecem esse Excel que mede temperatura e pressão ali do seu time, da sua empresa, a sua empresa tem um problema gravíssimo financeiro. Muito bom, eu aprendi demais, gente. Eu queria ficar aqui mais 2 horas conversando com o David. De fato, sempre que a gente conversa, aprendo muito com você. Muito obrigada. No LinkedIn, David Ledson, né? Consegue te encontrar. Isso, em todas as redes, David Ledson. Né, pessoal, o nome é difícil mesmo, a culpa é dos meus pais. Mais fácil de encontrar, é o único por aí. David Ledson, L-E-D-S-O-N. E vocês me encontram em todas as redes sociais. Fiquem à vontade em conectar. Muito bom. Querido, muito obrigada novamente pela sua presença, conteúdo. Mensagem rápida final para os nossos RHs para a gente encerrar. Seja curioso, curiosa. Se provoque a sair da sua zona de conforto e entenda mais de negócio. Isso foi o que mudou a minha vida e se eu pudesse deixar uma recomendação, eu deixaria essa. Não se conforme com a sua carreira de forma linear, porque independente de você ter uma carreira exponencial, vem empreender, vem assumir uma diretoria em outra área ou ser CEO do próprio negócio, você já está fazendo um bem gigante para você mesma, para você mesmo e para a sociedade. Seja muito curioso. Muito bom. E dentro da nossa metodologia, né, pessoal, assim, tudo que a gente faz de conteúdo aqui, a gente acredita que tem 3 pilares para uma liderança de RH realmente ser potente e gerar resultado. A primeira delas é conhecimento de negócio. E não é só do negócio onde você trabalha, mas é pensando em mercado como um todo, né? Então, até mesmo para poder contribuir para a sua empresa, modelo de negócio, produto, pegar essas 3 variáveis aí de produto que você trouxe, né? Que é core business, adjacentes, é isso? E disruptivo. E disruptivos, você precisa conhecer do mercado como um todo e acompanhar o que está acontecendo, não só no Brasil, no seu país, como no mundo como um todo. O segundo é a estratégia de pessoas. Então, como a gente pega tudo isso que a gente conversou aqui, que foi uma perspectiva mais de business e menos de RH, e pluga com a sua estratégia. Então, como esse entendimento faz com que você opere o RH na ponta. E o terceiro é posicionamento, né? Então, não adianta você conhecer de business, entender de RH, conseguir conectar as coisas, se você ainda é silenciado nas reuniões, se você não está presente onde deveria, se você não consegue influenciar pessoas, processos e decisões, e você não é autoridade em pessoas na empresa onde você trabalha. Então,
você tá guardando o seu talento e conhecimento para você e não tá gerando nenhuma contribuição, né, para a empresa onde você trabalha. E se você quiser saber um pouco mais sobre como a gente consegue te ajudar, tem links aqui também na descrição. Tem Tiartife Online, tem presencial, tem evento, tem um tanto de coisa que você pode acessar para te ajudar também. Novamente, querido, muito obrigada. Muito obrigada a você e até semana que vem. Obrigado, beijo. Pessoal.